Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Sobrevivência em Livros. Eu sou o professor Renato e vamos debater hoje o que nós falamos na aula passada, de que os alunos consideram as minhas aulas diferentes. Hoje nós vamos ver por que eles consideram as minhas aulas diferentes, mas não deixem nunca de se inscrever no canal, compartilhar os nossos vídeos e apertem o sininho para que vocês recebam as notificações quando tiver vídeos novos. Não deixem de comentar abaixo a sua experiência, o livro que marcou a sua vida, a sua experiência literária. Então, por que os alunos consideram a minha aula uma aula diferente da aula dos demais professores? E isso não vale só para a literatura. Isso vale para a física, para a química, para a biologia, para todas as disciplinas dentro de uma escola. Eu trabalhei em escolas públicas e ainda trabalhei em escolas particulares, trabalhei em faculdades e sempre observei uma dificuldade muito grande, uma falta de intimidade dos alunos, crianças, fossem eles jovens, adolescentes, adultos, uma falta de intimidades com o universo dos livros. Então, com 20 anos de profissão, no início dela, evidentemente, eu sou um profissional totalmente diferente do que era no início da minha carreira. No início da minha carreira, eu seguia aquela ideia tradicional. No estudo da literatura, por exemplo, colocava lá trovadorismo, características, autores consagrados e fragmentos de textos a serem estudados. Fazia isso com barroco, fazia isso até com modernismo. Uma época mais perto do nosso século XXI, ou inserido no nosso século XXI, mas que não cativava os alunos, porque era mais do mesmo sempre. Então havia um distanciamento entre professores, conteúdos e alunos. E eu comecei a me incomodar com aquela ideia de aula em que eu era o detentor do conhecimento e os alunos estavam ali para aprender aquilo que eu estava na frente falando. E eu comecei a ficar muito incomodado e busquei, através de pesquisas, leituras, estratégias em outros países, como os professores do Canadá, como os professores dos Estados Unidos, como os professores dos países europeus, do Japão, da Coreia do Sul, estavam ministrando suas aulas, estavam passando o conteúdo para os alunos. Países, referências na Unesco em relação à educação. Como eles faziam isso? Qual era o segredo? Quais eram as estratégias? Eu pude observar que esses professores ministravam suas aulas de forma que os alunos fossem os protagonistas, através de metodologias de Montessori, Piaget, famoso Piaget, Steiner, que é o criador da metodologia Waldorf, e esse emaranhado de ideias colaborava para as metodologias ativas de aprendizagem. Nessas metodologias, os alunos são considerados os protagonistas. Eles têm a voz na construção, na relação ensino-aprendizagem, em qualquer disciplina e em qualquer faixa etária dentro da instituição de ensino. Então, eu trouxe essa experiência, essa leitura para a prática em sala de aula. Então, funciona da seguinte forma. Eu tenho que estudar um poema com os alunos. Um poema modernista. Eu tenho que estudar métrica, rimas e tal. Em vez de eu partir direto para um poema, ou de Carlos Drummond de Andrade, ou de Fernando Pessoa, ou de um outro poema de um outro autor qualquer, Ferreira Goulart, enfim, eu utilizava das
eu utilizava e utilizo da estratégia de buscar autores que sejam do universo, do conhecimento dos alunos. Por exemplo, textos do Emicida. Ali nós vamos estudar a rima, nós vamos estudar a métrica, nós vamos estudar o conteúdo. E o conteúdo dessas obras do Emicida, por exemplo, desse rapper muito famoso, tem a ver com o universo da vida de cada aluno, principalmente da escola pública, em que os alunos estão inseridos num contexto de fragilidade social. Então, eles se identificavam, a partir do momento que há a identificação do aluno em relação ao conteúdo de um determinado poema, no caso, a letra do rapper Emicida, eles começam a prestar atenção. A mesma forma com as letras do Criolo, as letras do Braulio Bessa, o cordelista Braulio Bessa. Então, essa correlação do conteúdo da vida do aluno com o conteúdo da obra estudada faz essa ligação. Quando faz esse link, a identificação acontece e a gente pode pautar para outros assuntos. Aí vem a questão do debate, para os assuntos de inclusão social, violência urbana, racismo, feminicídio, opressão da mulher e diversos assuntos que podem ser debatidos em sala de aula. Então a gente faz os círculos. Eu falo para os alunos previamente buscarem os assuntos, sejam em telejornais, em revistas, em livros, em jornais, e tragam isso para um determinado momento em que a gente vai fazer o debate, uma determinada data. Então, ali os alunos vão ter a voz. Ali eles vão poder trabalhar essa ideia. Sempre nós estamos com os pilares, sustentados pelos pilares do respeito, da empatia, do saber ouvir a opinião diferente. Se eu não concordo, por que eu não concordo? Se eu concordo, por que eu concordo? Para poder ratificar aquilo que está sendo falado. Mas nunca naquela ideia da rixa. Nunca da rixa. Você está errado, você não sabe o que você está falando. Isso não pode existir no debate. O debate tem que ser humanizado. O debate tem que ser respeitado. As opiniões que vão aparecer ali, que vão florescer ali, são opiniões que podem ser contrárias ou não. E se elas forem contrárias, elas têm que ser respeitadas. Porque se eu respeito a diferença, se eu desejo o respeito da diferença étnica, religiosa, de diferença sexual, eu também tenho que respeitar a diferença de ideias. Porque nunca nós vamos pensar da mesma forma. Nós podemos pensar de forma parecida, mas nunca da mesma forma. Porque mesmo que as ideias sejam parecidas, as realidades são outras, as visões são outras. Eu sempre gosto de falar que quando todo mundo pensa igual, ninguém está pensando. Então é essa a ideia das aulas diferentes. Fora quando os alunos têm a possibilidade de construir as suas aulas, construir o seu modo de ver um determinado conteúdo, através da cultura maker, que é a cultura do fazer. Eles vão elaborar como aquele debate vai se realizar. Ele pode fazer através de uma música, uma peça de teatro, uma exposição por PowerPoint, e aí tem a questão da interdisciplinaridade, que ele vai buscar ajuda com um professor de informática. E então, quando ele participa, quando ele é ativo
dentro daquele espaço, ele se encanta. Ele tem o prazer de participar. Ele fica ansioso pelo próximo encontro. Não pela próxima aula, pelo próximo encontro, pelo próximo debate. Sempre falo para eles também observarem, verem telejornais. Criem o hábito dos telejornais. Os telejornais são muito importantes porque muitos temas do nosso cotidiano podem cair também no Enem, podem servir para uma redação. Então eu falo para eles escreverem. Escreva o que você leu, escreva o que você assistiu, escreva o documentário que você viu. E isso faz com que o aluno tenha um material para o debate em sala de aula. Eu falo debate em sala de aula, mas eu gosto realmente de, como é literatura, trabalhar no espaço da biblioteca. Mas nós sabemos como funcionam as bibliotecas ou como elas não funcionam. O espaço às vezes não é tão acolhedor assim nas escolas públicas. Então, nós às vezes ficamos dentro de sala de aula, até porque às vezes a biblioteca está ocupada com outros projetos e acaba frustrando quando a gente se locomove da sala de aula para a biblioteca que foi previamente agendada. Só que quando a gente chega lá, ela está ocupada. Então causa uma frustração essa questão do uso da biblioteca. Mas eu posso dizer que de 70% a 80% das vezes em que eu agendo a biblioteca, eu consigo utilizar aquele espaço. Não somente, mas este é um ponto essencial, porque a gente sai da sala de aula, o aluno respira novos ares, vamos dizer assim, e ele se sente acolhido naquele espaço. Ele gosta de sair do espaço da sala de aula, mesmo que seja para ir para a biblioteca. Ele vai ter contato com livros, e livros, biblioteca, praticamente são a mesma família, formam a mesma família. Então, é coerente o estudo da literatura no espaço da biblioteca, né? Então, os nossos alunos gostam dessas aulas, eles se sentem acolhidos nessas aulas, eles se sentem protagonistas nessas aulas. Eles percebem que o professor, eu, não sou o único detentor do conhecimento. Eles também têm um conhecimento. Eles vão compartilhar esse conhecimento. Então, assim, as minhas aulas são tidas como diferentes por eles, não por mim, mas por eles. E todos nós absorvemos essa troca de experiências, essas trocas de realidades. Dessa forma, a gente fica ansioso para o próximo encontro. No nosso próximo vídeo, nós vamos falar das metodologias que eu utilizo para avaliação. Ok? Mas não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, apertar o sininho, compartilhar. Lembre-se, literatura é liberdade de pensamento. Leitura é liberdade de pensamento. Ok? Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Até o nosso próximo encontro.